Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 122. Hoje, queridos, nós encerramos a série que começamos lá quase no início da pandemia, né? Série chamada Prepare-se para Adorar. Eu guardei este salmo para o final porque ele é muito significativo. Ainda mais, não que os outros não sejam, lógico que são, mas ainda mais por causa do tempo em que nós vivemos durante esse ano. Abra sua Bíblia no Salmo de número 122. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor resolveu se revelar a nós. E o fez isso de forma graciosa, bondosa, através da tua palavra. Age, Deus, com graça nas nossas vidas, falando ao nosso coração, iluminando o nosso entendimento para compreendermos a tua verdade e vivermos de forma que glorifique o teu nome. Age, Deus, com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia de ação de graças. E normalmente, queridos, nesse dia, nós celebramos tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas durante o ano que está quase terminando. E eu sei que pode parecer um pouco de ingratidão eu te perguntar isso, mas por acaso, alguma vez, você olhou para as coisas que estão ao seu redor e sentia que estava faltando alguma coisa? Você já sentiu assim? Mesmo sendo grato pela sua família, mesmo sendo grato pelo seu trabalho, mesmo que o seu coração estivesse transbordando de gratidão pela sua saúde, por tudo aquilo que Deus tem te dado, você já sentiu que tinha alguma coisa faltando? Preste bem atenção, o que eu estou te perguntando não tem, na verdade, a ver com ingratidão, ou então com ganância, né, de querer sempre ter mais. Tem a ver com um certo incômodo, algo que você não consegue definir muito bem o que é, mas que faz você olhar ao seu redor e ter uma certa insatisfação. Mesmo tendo muitas coisas boas acontecendo, uma sensação de que tem alguma coisa faltando. E na igreja? Isso já aconteceu com você? Você já teve a sensação de que as coisas poderiam ser melhor? Queridos, como muitos irmãos já testemunharam pelo vídeo e aqui mesmo ao vivo, mesmo com a pandemia, a nossa igreja tem vivido um tempo muito bom. E tem sido assim ao longo dos anos, queridos. Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, a nossa igreja tem caminhado bem, tem crescido, tem amadurecido, tem se tornado cada vez mais sólida na palavra. Mas você por acaso já se pegou pensando, puxa, isso daqui podia ser melhor? Isso já aconteceu com você?
Às vezes, queridos, na nossa falta de compreensão a respeito desse sentimento de que parece uma insatisfação, de que parece que está faltando alguma coisa, pela falta de compreensão do que é esse sentimento, nós acabamos tentando encontrar responsáveis por isso. E então a gente fala assim, com esses pastores não vai para frente mesmo. Puxa, se o nosso conselho fosse assado, não fosse assim. Sabe o que é, pastor? Por melhor que seja a nossa igreja, uma boa parte dos membros é assim mesmo. Por isso que sempre falta alguma coisa. No entanto, queridos, a verdade que nós precisamos encarar é que a igreja é exatamente como nós somos. A igreja não é algo completamente independente de mim e de você. Ela é como algo que está, ou a igreja não é como algo que está completamente desassociado de quem nós somos. A igreja, querido, ser do jeito que é, não é culpa de ninguém. Ela sempre vai ser da forma como nós somos. E isso pode trazer alguma frustração para aqueles que amam a igreja. Olhar para si mesmo e saber que a igreja é definida pela forma como eu sou, pode me trazer uma grande frustração, por causa da consciência de que todos nós somos assim, falhos, limitados, pecadores. No entanto, olhar para a igreja e percebê-la assim, queridos, não nos dá motivo para desacreditarmos nela, para desprezarmos a igreja. Já que a igreja tem defeitos, assim como eu tenho, por que eu tenho que participar de uma igreja? Ao contrário, quando nós percebemos que a igreja é assim, queridos, então nós deveríamos passar a viver contemplando, esperando uma realidade superior, uma realidade melhor, uma realidade perfeita, que deveria nos encher de esperança a respeito de quem é o nosso Deus e do que Ele faz e pode fazer em meio ao seu povo. Mas para nós entendermos um pouco mais, queridos, dessa realidade, nós precisamos entender em que circunstâncias o Salmo de número 122 foi escrito. Ainda que não existisse um templo do Senhor em Jerusalém no reinado de Davi, todas as evidências apontam que esse salmo seja mesmo escrito pelo rei Davi. E a explicação para isso, queridos, é que antes de morrer, Davi levou o tabernáculo para Jerusalém. O tabernáculo era uma grande tenda que andava de tribo em tribo, passava algum tempo em cada tribo, e que simbolizava a presença de Deus andando no meio do seu povo. Era ali no tabernáculo que todas as coisas referentes ao Senhor estavam antes do templo. A arca da aliança, as tábuas da lei, o santo dos santos, todas essas coisas mais tarde, quando o rei Salomão edificou o templo em Jerusalém, passaram a pertencer ao templo, mas antes estavam no tabernáculo que Davi fez questão de levar a Jerusalém. Quando o templo foi construído, então ele passou a ser o grande fator da identidade do povo de Israel. Era o templo do Senhor, era no templo que o Senhor se revelava. O templo era a presença de Deus no meio do seu povo. No templo estava a lei do Senhor, a presença do Senhor, o governo do Senhor, a glória do Senhor era manifesta ali. Mesmo que o templo de Jerusalém só tenha sido construído por Salomão, queridos, depois que Davi morreu, nós precisamos lembrar que foi o rei Davi que levou esse tabernáculo para Jerusalém. Logo depois que Davi assumiu o trono de Israel, ele manda trazer a arca da aliança e o tabernáculo para a cidade de Jerusalém, onde seria a capital
do seu reino. Antes disso, os levitas viajavam com o tabernáculo, passando pelas tribos, pelas cidades do povo de Israel. E para adorar, você tinha que ir até o local onde o tabernáculo estivesse e algumas vezes atravessar o reino inteiro para poder adorar o Senhor. No entanto, a partir do reinado de Davi, ao invés de peregrinar por todo canto para ir adorar no tabernáculo, o povo de Israel passa a peregrinar apenas para Jerusalém para adorar. E por conta do tabernáculo, que agora estava em Jerusalém, então Davi escreve este salmo. Mas perceba que a alegria de Davi não está no convite que ele recebe. Ele era o rei, ninguém precisava convidar ele para ir para a igreja, sabe como? Mas ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que nós normalmente pensamos neste versículo, queridos, como se viesse uma alegria a todos aqueles que nós convidamos em vir para a igreja, não é verdade? Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nem todos aqueles a quem nós convidamos para vir conosco à igreja recebem isso com tanta alegria. A maioria recebe com bastante indiferença, na verdade. Outros com bastante ódio, outros com bastante mágoa, com bastante rancor, outros na defensiva e alguns um pouco mais alegres por ter a oportunidade de ir na igreja. Mas a alegria de Davi, queridos, não está no convite que ele recebe. Na verdade, queridos, Davi estava muito alegre com a verdadeira comunhão que acontecia quando o povo de Deus se encontrava em Jerusalém. Davi não estava se alegrando porque as pessoas estavam convidando ele para ir para o templo. Ele estava se alegrando porque ele tinha proporcionado a possibilidade de seus irmãos na fé estarem com ele na casa do Senhor, onde estava a arca da aliança. A alegria de Davi diz respeito à sua satisfação por ter possibilitado a reunião do povo de Deus na presença do Senhor. E esse salmo, queridos, ao contrário do que muitos pensam, não é um salmo de incentivo para vir ao templo. Esse salmo é um incentivo para vivermos como igreja. Irmãos, nós precisamos compreender que hoje a casa do Senhor não é mais um lugar. A casa do Senhor é a vida que nós temos em comum, é a vida que nós temos em comunidade, e essa vida em comum nos traz bênçãos maravilhosas. Quando nós vivemos essa vida em comum, em comunhão, então nós provamos de muitas bênçãos. No entanto, queridos, esse salmo também aponta para uma realidade que nem sempre nós queremos enxergar. O fato de que, apesar de sermos o povo de Deus, nós temos falhas. Nós somos limitados no nosso viver como igreja. O que nos leva a esperar por um momento em que tudo isso será completo. Um momento em que tudo isso será plenamente estabelecido na nossa realidade de comunhão. Por isso, traga a sua frustração com a igreja, mas leve a esperança da glória. A esperança da glória é verdadeira em nós, queridos, quando nós vivemos como igreja, porque em primeiro lugar, na comunhão, nós provamos de grandes bênçãos, nós provamos de uma grande bem-aventurança, quando nós vivemos na comunhão da vida como igreja. A primeira grande bênção, a primeira grande bem-aventurança da comunhão, queridos, é que nós podemos experimentar de segurança, mas uma segurança que é estabelecida pela unidade, e não pela nossa força individual, e não pelos nossos talentos, e não pelas nossas virtudes ou boas obras, mas por causa da nossa unidade.
Veja o que o salmista nos diz nos versículos 2 e 3. Pararam os nossos pés junto às portas, junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Até o momento em que Davi estabeleceu o tabernáculo e permaneceria ali, estabelecido em Jerusalém, o povo de Israel precisava andar para onde quer que o tabernáculo estivesse. Isso quer dizer, queridos, que o tabernáculo poderia estar em qualquer lugar. Num deserto, num local de difícil acesso, numa cidade sem muita proteção, num lugar cheio de perigos. No entanto, queridos, agora que Davi estabelece o tabernáculo em Jerusalém, isso quer dizer que o povo pode ir até Jerusalém para adorar e ficar com os pés dentro das portas, em segurança para poder adorar. Os pés agora não precisam mais ir para cima ou para baixo, eles estão parados junto às portas de Jerusalém. E mais que isso, queridos, uma cidade compacta é uma cidade protegida, é uma cidade acolhedora, é uma cidade segura, mas uma segurança que não é estabelecida por qualquer coisa, ou simplesmente pelos seus muros, ou então pelas montanhas que estavam ao redor de Jerusalém, ainda que tudo isso fosse de grande segurança, de grande valor para a segurança da cidade. Mas é uma segurança, queridos, que é estabelecida pela unidade do povo de Deus. Queridos, muitos historiadores dizem que Davi estabeleceu o tabernáculo na cidade de Jerusalém como uma forma de estabelecer uma unidade entre o povo de Israel. E Davi fez isso, queridos, para que o povo se mantivesse unido, para que as suas mentes estivessem unidas, pensando no mesmo propósito, vivendo a estabilidade da comunhão. E a grande prova disso, queridos, é que quando o reino de Israel se dividiu em dois, foi o começo do fim. O começo da derrocada de Israel. Logo que Israel deixa de ser apenas um reino, mas Israel rompe com Judá, então começam a destruição dos valores, dos princípios de Deus, da adoração ao Senhor. E a imoralidade dos governantes começa a devastar todo o povo de Deus. Irmãos, só é possível provar de estabilidade, de segurança e refúgio se nós vivermos de fato em unidade. O Senhor estabeleceu a igreja da mesma forma como Ele estabeleceu o tabernáculo em Jerusalém, para vivermos em unidade. Acontece, irmãos, que nós nunca viveremos em unidade se nós não nos dispormos a viver em comunidade. Nós nunca experimentaremos do poder da unidade se nós não dispusermos o nosso coração para vivermos relacionamentos profundos, baseados no Senhor. Mas também, queridos, o texto continua e ele nos aponta um segundo benefício da vida em comunhão. Não é o segundo ponto, tá, gente? Mas é um segundo benefício da vida em comunhão, uma segunda bem-aventurança da vida de comunhão. Porque o salmista continua no versículo 4 dizendo: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Queridos, quando nós nos reunimos, nós temos a possibilidade de rendermos graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós temos a possibilidade também de incentivarmos uns aos outros a dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. A verdade, queridos, é que quando nós resolvemos caminhar sozinhos,
dificilmente nós conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Dificilmente nós conseguimos perceber todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. É verdade, alguns passam por lutas mais intensas que outros. É verdade, alguns passam por lutas mais constantes que outros. Mas se nós não estivermos juntos, se nós, como igreja, não passarmos juntos por estas lutas, então, queridos, nós nunca vamos conseguir incentivar uns aos outros a desenvolvermos uma vida de gratidão. Mas se por outro lado, Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida, então é em comunidade que você pode ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. É na vida em comum da igreja que nós podemos abençoar outras pessoas com aquilo que Deus tem nos abençoado. E perceba, queridos, que essa não é uma realidade opcional, nós não temos a opção de fazermos ou não fazermos isso. O versículo 4 deixa isso muito claro, dizendo que essa é uma realidade que convém a Israel. Isso precisa acontecer, porque é conforme um mandamento que foi dado ao povo de Deus. Quando o povo de Israel ia até Jerusalém, não era porque alguém teve uma ideia brilhante, vamos para a casa do Senhor, não. Não foi uma ideia que surgiu assim, do nada. Não foi um zelo que veio assim de repente, uma bobeirinha que bateu e então vamos lá para a casa do Senhor. Não. O povo ia a Jerusalém para adorar como um mandamento do Senhor. Um mandamento do Senhor. Queridos, nós não temos a opção como cristãos de vivermos sozinhos e ingratos. Nem de vivermos sozinhos e agradecidos. O mandamento, a prática que convém ao povo de Deus é: nós precisamos estar juntos, rendendo graças ao Senhor. E existe ainda uma terceira bem-aventurança para a vida em comunidade, que é o fato de nós experimentarmos a verdadeira justiça. Porque o versículo 5 nos diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Além de estabelecer o tabernáculo em Jerusalém, irmãos, Davi também estabeleceu que todos os julgamentos deveriam acontecer em Jerusalém. O Supremo Tribunal Federal de Israel estava em Jerusalém, queridos. E era lá que muitos, ou quem sabe quase todos, os julgamentos aconteciam. E aí você pode pensar: pastor, então quer dizer que é em Jerusalém, aqui na igreja, que os julgamentos devem acontecer? Pastor, então eu vou começar, tá fácil, fulano de tal é mó mentiroso. Não, irmãos, não é isso que deve acontecer. Quando Davi fala que os tronos de justiça estavam em Jerusalém, ele quer dizer que a justiça era estabelecida a partir de Jerusalém para o restante de todo o povo. Queridos, como igreja, nós precisamos agir como coluna e baluarte da verdade. Como igreja, queridos, nós precisamos agir com justiça. Aqui, na vida do povo de Deus, a justiça precisa ser encontrada. Ninguém aqui pode ter uma vida injusta, uma vida indigna, mas aqui ninguém também pode ser injustiçado. Se isso acontece, queridos, é porque, evidentemente, nós estamos longe de sermos o que nós precisamos ser.
Se nos tempos de Davi era em Jerusalém que a justiça era estabelecida, queridos, hoje nos nossos dias, ainda que a gente viva num mundo corrupto, dominado pela injustiça, aqui entre nós, na vida como igreja, na vida em comunhão, a justiça precisa ser exaltada. E é por isso, queridos, que nós não podemos e não devemos menosprezar ninguém. É por isso, queridos, que nós abominamos todas as formas de preconceito. E é por isso, queridos, que nós não podemos apoiar a prostituição, a imoralidade, o consumo de drogas. É por isso que o aborto não é um simples caso de saúde, como querem que a gente pense. Como igreja, nós exaltamos a justiça. E eu repito, se isso não tem acontecido, é porque muita coisa errada ainda precisa ser consertada nas nossas vidas. Muito pecado ainda precisa ser tratado, e muitos corações precisam ser transformados, a começar de nós mesmos, a começar das injustiças que nós praticamos uns com os outros, a começar das chocarrices, a começar das injúrias, a começar das fofocas, das mentiras que perseverantemente se espalham no nosso meio. Se nós queremos ser igreja de verdade, queridos, viver como igreja de verdade e parar de brincar, de se encontrar no domingo, então a justiça precisa ser exaltada entre nós. Existem grandes bênçãos em vivermos como igreja, mas essas bênçãos não devem nos fazer cegos para a realidade. E é exatamente por isso, queridos, que nós precisamos, agora sim, em segundo lugar, manter uma firme esperança na comunhão da igreja. Sejamos honestos, irmãos. Nós sabemos que essas coisas não acontecem de maneira perfeita na nossa vida como igreja, não é verdade? Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós deixamos muito a desejar quando nos propomos a ser uma comunidade de refúgio, de segurança, de conforto para aqueles que caminham como peregrinos neste mundo. Nós sabemos que por mais grato que seja o nosso coração, nós falhamos muito em sermos agradecidos em tudo, e mais ainda, queridos, nós que exaltamos a justiça do nosso Deus, em muitas coisas, nós agimos de maneira injusta aos olhos do Senhor. Mas nós também sabemos que isso não deve nos conduzir à frustração e, em extremo, abandonarmos a nossa vida como igreja. Queridos, o fato de sabermos que nós não somos a igreja perfeita, irmãos, não deve nos levar à desistência. Ao contrário, queridos, nós mantemos a esperança de que o Senhor vai intervir na nossa história, e é exatamente por isso que nós continuamos orando, nós continuamos intercedendo pela igreja. O salmista diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. A palavra Jerusalém, queridos, quer dizer exatamente isso: um lugar de paz. E é no mínimo curioso observarmos que esse lugar de paz já tenha sido palco de tantas guerras, não é verdade? E é por isso que você não pode confundir a Jerusalém da qual a Bíblia fala com a Jerusalém, cidade lá dos nossos dias, que fica na Ásia, que é a capital do Estado de Israel. A Jerusalém da Bíblia, queridos, é uma referência ao lugar onde Deus se revela, ao lugar onde Deus exerce seu governo. Mas a Jerusalém dos nossos dias, queridos, aquela cidade, é uma cidade como outra qualquer, como Curitiba, como Pinhais, sei lá.
Por isso, quando nós lemos Jerusalém na Bíblia, a partir do Novo Testamento, queridos, nós devemos entender que é o lugar, uma referência ao lugar onde Deus se revela, o lugar onde Deus demonstrava seu poder aos povos, o lugar onde Deus iluminava, e que essa luz era uma referência ao mundo todo. Por isso, queridos, esse lugar, mais do que uma cidade específica lá na Ásia, hoje é um povo específico, a igreja do Senhor. Nós somos a Jerusalém da qual a Bíblia fala. Não necessariamente esse templo de tijolo e cimento, onde nós nos reunimos, mas a igreja da qual nós fazemos parte. Mesmo que não tivéssemos o templo aqui, nós seríamos a igreja se nos reuníssemos para adorar debaixo de uma árvore, na casa de alguém, numa praça. Quando Davi fala, orem pela paz de Jerusalém, ele não está clamando apenas pela ausência de guerra naquela cidade, capital do Estado de Israel. O salmista está, na verdade, convocando todo o povo a viver em plenitude de vida e clamar pela abundância que vem do Senhor. Uma plenitude, uma abundância que precisa existir na vida como povo de Deus, como igreja. O que ele conclama o seu povo a fazer, queridos, é orar, pedindo que Deus conceda esse estado de bênção, de bem-aventurança a todos aqueles que se dedicam a viver em verdadeira comunhão. E é isso que nós queremos uns para os outros, irmãos. Para que todos nós estejamos em um estado de alegria, de plenitude, de bem-aventurança tão grande, que nós possamos contagiar uns aos outros com essa alegria. A palavra shalom, que nós normalmente traduzimos por paz, é muito mais do que uma ausência de guerra. É uma palavra que traduz tudo o que existe de bom. Paz e prosperidade é uma expressão completamente interligada no Antigo Testamento. Em alguns momentos, inclusive, elas são tratadas como sinônimos. No entanto, o que acontece é que de uns tempos para cá, infelizmente, a palavra prosperidade tem sido muito mal utilizada. Por conta de uma teologia perversa, alguns têm deturpado essa palavra tão bonita e vinculado ela a uma realidade exclusivamente material. Mas a prosperidade da qual a Bíblia fala, queridos, e pela qual nós clamamos, é muito maior do que uma boa condição financeira, é muito mais do que uma boa condição material. Prosperidade, queridos, é um estado de completude, um estado de abundância, de alegria plena, de paz. Essa prosperidade que a gente vê por aí só contempla o indivíduo, nunca o coletivo. E o clamor pela prosperidade na Bíblia, queridos, o clamor pela paz, é um clamor que se estende a todo o povo de Deus, e não somente sobre aqueles que têm bens. E a verdade, queridos, é que se só você tem sido abençoado com a sua prosperidade, então eu sinto em te dizer, a sua prosperidade não vem de Deus. Vem da sua ganância, do seu egoísmo, e talvez venha inclusive do diabo, para que você se perca cada vez mais nas suas riquezas. A prosperidade que vem de Deus, ao contrário, queridos, a bem-aventurança contempla a vida em comunidade, a vida em comum. Essa é a verdadeira bem-aventurança. Perceba, irmãos, que em nenhum momento eu disse que essa prosperidade era material. Eu disse plenitude de vida, abundância, alegria, bem-aventurança. Em nenhum momento eu disse riqueza. Até porque, irmãos, nós sabemos que as riquezas deste mundo não são suficientes para nos trazer plenitude de vida. Essa paz, essa prosperidade é um estado de plenitude de vida, de abundância, de alegria, e nós só podemos desfrutar dessa condição quando nós vivemos em Jesus.
O Senhor Jesus afirma com toda clareza: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nossa vida em comunidade, queridos, é uma vida de paz, é uma vida de prosperidade, porque nós vivemos com aqueles que vivem em Jesus. Quando nós oramos, queridos, por paz, quando nós oramos por prosperidade em Jerusalém, tudo o que nós estamos pedindo ao Senhor é por mais Jesus na vida da igreja. Estamos clamando para que a igreja tenha mais Jesus do que tenha riquezas. Nós estamos clamando para que a igreja tenha mais Jesus do que bênçãos, mais Jesus do que saúde, porque Jesus é a plenitude da vida, queridos. Jesus é a paz e a prosperidade da igreja. E precisa ser assim, irmãos, para o bem da igreja. O salmista diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. O que nós desejamos, queridos, é o bem da igreja. Paz e prosperidade, vida abundante para a igreja. Concluindo, irmãos, todos nós temos alguma insatisfação com a nossa vida como igreja. Todos nós temos algumas frustrações que talvez se acumulem ao longo dos anos, alguns acontecimentos que nos deixaram incomodados. Todos nós passamos por alguns eventos que nos magoaram, mas não apenas isso, queridos, com toda certeza, ainda existem coisas na vida como igreja que não te agradam. E algumas dessas coisas talvez faça com que você viva um pouco frustrado. No entanto, quando nós nos lembramos quem é o Senhor da igreja, quando nós nos lembramos que tudo o que a igreja precisa é do Senhor Jesus, queridos, então nós podemos, ao invés de reclamar, cultivar um coração agradecido. A igreja não é perfeita, queridos, porque nós fazemos parte da igreja e nós não somos perfeitos. É por isso que nós esperamos sempre pelo Senhor da igreja. É por isso que a nossa esperança está depositada naquele que é verdadeiramente a paz e a prosperidade da igreja, o Senhor Jesus. Nele, irmãos, nós desfrutamos dessa vida abundante. Nele nós encontramos a plena convicção que vale a pena viver como igreja, porque Jesus é o maior tesouro da igreja. E apesar das imperfeições da igreja, apesar dos problemas da igreja, nós não podemos viver frustrados com ela. Ao contrário, nós vivemos esperançosos, porque nós cremos que um dia nós seremos a noiva perfeita, sem defeito, sem mancha. Um dia na glória nós estaremos com o noivo, com o Senhor Jesus, e lá nós desfrutaremos da maior bem-aventurança que pode existir. Por isso, queridos, nós não olhamos para os defeitos da igreja. Por isso, queridos, nós podemos trazer as frustrações que temos como igreja, mas então levar a esperança da glória em Cristo, a esperança de uma igreja imaculada, sem mancha, santa, sem defeito, uma esperança da glória. Feliz dia de ação de graças e que Deus nos abençoe.